A paz do Senhor Jesus. Trago uma palavra para vocês hoje que se encontra em Atos 9, que fala sobre a conversão de Saulo. A palavra do Senhor diz assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para a sinagoga em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas, ao abrir os olhos, estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco, e lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu, nem bebeu coisa alguma. Esta palavra nós aprendemos que Saulo era um homem que perseguia aqueles que acreditavam em Deus. Ele perseguia, ele mandava matar, ele mandava prender, até que um dia o próprio Deus apareceu para Saulo no momento da perseguição, em que ele estava indo atrás para perseguir, para prender os servos de Deus. Mas quando Deus se apresentou a Saulo, no momento ele viu aquela luz brilhando no céu e ele logo caiu no chão. E daí ele já fala: quem és tu, Senhor? Ele sabia que aquilo que estava acontecendo dele vinha de um Senhor, que é o Senhor dos Senhores. E aí Jesus pergunta para ele, fala para ele: sou eu, Jesus, a quem você persegue? No momento que Saulo se levanta, ele percebe que ele estava cego, a visão dele não estava mais perfeita. E muitas vezes essa história de Saulo acontece na minha vida, na tua vida, de muitas pessoas. Saulo, quando ele era perseguidor, ele achava que ele estava enxergando, mas na verdade ele estava cego espiritualmente, porque ele perseguia a quem não devia perseguir. Mas no momento que Saulo teve um encontro com Deus, onde o Senhor se manifestou para ele, a visão física dele apagou. Mas Deus, naquele momento, permitiu que ele ficasse cego dos seus olhos, mas que ele começasse a enxergar no mundo espiritual. E naquele momento, a palavra de Deus diz que ele foi conduzido até Damasco. E ele ficou ali 3 dias sem comer e sem beber nada. Aqueles homens que estavam perto deles ficaram calados de espanto, porque aqueles que estavam ao redor dele podem contemplar que algo diferente havia acontecido ali. E o Senhor, se você continuar lendo essa passagem, o Senhor manda Ananias ir até a casa de Saulo para orar por ele. E Ananias ainda questiona a Deus e fala: Senhor, mas o Senhor sabe quem é ele? Ele é aquele que persegue os teus fiéis. E Jesus fala para ele: vai lá, porque ele é meu escolhido. E quando Ananias chega diante dele, Ananias chama ele de irmão. Ananias chama ele de irmão, ora por ele. No momento que Ananias ora por ele, sai dos olhos de Saulo como se fossem escamas. Isso representa no mundo espiritual a visão espiritual sendo dada a Saulo e a visão do pecado, a visão da maldade sendo arrancada da vida dele. Tanto é que depois de um tempo o Senhor mudou o nome dele de Saulo, perseguidor, e ele passou a se chamar Paulo, o perseguido, aquele que levaria a mensagem do Senhor. Então eu não sei em qual parte da tua vida que você encontra como Saulo, cego espiritualmente. Mas eu venho nessa noite profetizar sobre a sua vida,
sobre aqueles que você tem orado, que de repente não é nem você que se encontra como Saulo, cego espiritualmente, mas existe alguém que você tem orado, pedindo para que Deus venha arrancar as escamas dos olhos, assim como o Senhor fez com Saulo, fez dele Paulo, o pregador do Evangelho. Que nesta noite o Senhor possa visitar aqueles que você tem orado, que o Senhor nesta noite venha arrancar dos olhos deles toda a cegueira espiritual, que venha cair também como se fosse ali, a palavra de Deus diz, que é como se fosse uma escama. Senhor, que o Senhor nesta noite venha arrancar as escamas dos olhos, aquilo que está impedindo, Senhor, as pessoas de enxergar o Senhor da forma correta, porque Saulo, ele não enxergava Deus como Deus é, ele não enxergava as coisas, as maravilhas de Deus como elas realmente são, mas no momento em que aquelas escamas dos olhos dele foi arrancado, a palavra de Deus diz que ele se levantou, foi batizado e depois ele foi comer e recuperou as suas forças. Então não importa o que você tem passado, não importa qual momento da tua vida que você tem se sentido como Saulo nessa cegueira espiritual, ou não importa se você está sendo perseguido por algum Saulo nesta caminhada de crente. Creia que o Senhor está olhando todas as coisas e os olhos do Senhor estão voltados para você. Então receba nesta noite que toda cegueira espiritual venha cair por terra em nome de Jesus. Que aquilo que te impede de enxergar as maravilhas de Deus, aquilo que te impede de ficar firme no caminho do Senhor, ou até mesmo de receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, que venha cair por terra nesta noite em nome de Jesus. Que você venha reconhecer que Deus é o Senhor da tua vida, que Deus é o Senhor da tua casa e para Ele não há nada impossível. Que o Senhor venha fazer mudança na tua vida, na tua casa, como Ele fez na vida de Saulo, e que você venha receber o melhor de Deus nesta noite, como a salvação chegou na vida de Saulo, transformando ele num pregador da palavra de Deus. Que a salvação venha entrar dentro do teu lar nesta noite. Assim, eu termino esta palavra abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.